Do coletivo para o individual ou do individual para o coletivo? Atendendo ao nosso convite para exporem suas ideias sobre o tema sugerido, temos o prazer de chamar à mesa o desembargador do trabalho, Cláudio Mascarenhas Brandão. Doutor Heleno Rodrigues Correia Filho. E também o doutor Roberto Moraes Cruz. Excelentíssimo desembargador Cláudio Mascarenhas Brandão, que abordará o tema nexo técnico epidemiológico como meio de prova nas ações acidentárias trabalhistas, é desembargador do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Associação Ibero-Americana de Direito do Trabalho e do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho das Faculdades Baiana de Direito e Rui Barbosa. É autor de diversos livros, dentre os quais destaco Acidente do Trabalho e Responsabilidade Civil do Empregador, pela editora LTR. Doutor Heleno Rodrigues Correia Filho, que abordará o tema Epidemiologia e Saúde do Trabalhador, é médico, doutor em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado fellow junto a Johns Hopkins e livre docente em Epidemiologia pela Unicamp. Atualmente, é colaborador voluntário junto ao Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. O doutor Roberto Moraes Cruz ainda não se faz presente ao recinto. Antes de passar a palavra ao mediador da mesa, juiz Alexandre Luiz Ramos, informo que, ao final deste painel, os senhores poderão formular suas perguntas aos painelistas, mas sempre por escrito. Passo a palavra ao juiz do trabalho, doutor Alexandre Luiz Ramos. Boa tarde a todos. É com satisfação que presido este primeiro painel e, sem mais delongas, só informando novamente a metodologia das apresentações. Nós teremos a apresentação do médico Heleno Rodrigues Correia Filho, depois do desembargador Cláudio Mascarenhas Brandão, teremos um pequeno intervalo e depois teremos a apresentação do psicólogo Roberto Moraes Cruz, e só ao final nós teremos, a partir das 18 horas, os debates através de perguntas por escrito. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao médico Heleno Rodrigues Correia Filho, que falará sobre o tema Epidemiologia e Saúde do Trabalhador, pelo prazo de 1 hora. Eu quero cumprimentar as autoridades aqui presentes e, em nome deles, faço isso, e agradecer o convite para estar aqui oferecendo aos participantes desse encontro uma discussão que me parece fundamental para a compreensão da dinâmica atual, não só da justiça, como do tratamento dado à saúde dos trabalhadores e ao desenvolvimento industrial recente no nosso Brasil. É com muita honra que eu vim aqui e procurarei ser, seguindo os cânones da medicina, suave, rápido e indolor, mas tentando colocar de antemão minhas desculpas pela minha ignorância da ciência jurídica e por estar muito receoso de cometer erros graves aqui, que eu espero que sejam todos corrigidos de imediato. Com esse pedido de desculpas, eu esclareço o que eu vou colocar à disposição dos que estão participando aqui do curso, desse encontro, e de que maneira nós vamos trabalhar, uma vez que, com a partida do avião, que eu tenho que estar presente no aeroporto às 19 horas, eu terei dificuldade em participar do debate ao final. Aquela velha história de sair correndo no melhor da reunião. Mas, antecipadamente, eu queria oferecer a todos 2 textos que estão aqui na minha mão e que eu acho que não fui assim, suficientemente enfático para dizer que podia imprimir e divulgar, porque eu escrevi rascunho. Quem recebeu ficou com receio de imprimir e distribuir. É rascunho, mas se todos aceitarem que é rascunho, não ficarem com raiva dos meus erros de português e do conteúdo, eu acho que oferece para os que vão debater uma oportunidade de saber os fundamentos e poder criticar o que eu vou falar, não ficar apenas na posição passiva de ouvir.
e mesmo que eu não esteja aqui presente no final para o debate, poder ampliar as ideias e contestá-las, se necessário, os textos, de alguma maneira, oferecem as fontes e pode fazer com que uma pessoa interessada descubra se concorda comigo, se discorda e quais são os fundamentos de uma concordância ou de uma discordância. Então, dito isso, eu ofereço os 2 textos, mesmo na forma de rascunho, creio que serei tolerado. Eu espero poder publicá-los em alguma revista da área de saúde coletiva, mas, se não for distribuído aqui, provavelmente nunca vocês vão lê-los, porque, como nós vivemos em mundos que costumam estar um apartado do outro, é pouco provável que vocês tenham a chance de ler alguma dessas coisas publicadas na área de saúde coletiva. E será muito difícil publicar, porque esses textos que eu estou oferecendo, eles trabalham a interface entre a saúde e a justiça. Como eu não sou um perito, uma pessoa especializada na ciência jurídica, certamente serei mal visto por estar escrevendo numa interface. Meus colegas da saúde coletiva vão me criticar e provavelmente não aceitarão que eu publique um texto falando nessa interface, dada a minha incompetência no outro terreno. E, certamente, se eu tentasse publicar na área jurídica, também não conseguiria, porque eu estaria trazendo para dentro da discussão que é da ciência jurídica uma temática que é estranha e fundamentada em coisas que não são de circulação habitual. Portanto, é o velho problema de quem trabalha nas interfaces. Não pertence a nenhum dos 2 terrenos, nenhum dos 2 o aceita. Mas eu já estou habituado a isso, porque quem conhece a carreira de saúde pública sabe que ela significa exatamente isso. Entre médicos, eu sou um estranho, e fora do ambiente dos médicos, eu sou um médico. Então, eu nunca sou visto como eu sou. Acho que, dito isso, fica bem claro qual é o comportamento do migrante, do estrangeiro, do minoritário, né? E eu diria que eu sei bem o que é ser discriminado, tanto que a luta que eu mais valorizo hoje, e que eu acho que está ligada à saúde do trabalhador, é a saúde dos migrantes. Eu defendo a livre migração transfronteiras na nossa América Latina, sem passaportes, para todo cidadão, com direito ao trabalho. E acho que estou muito longe de conseguir isso que eu defendo. Meu argumento de que o dinheiro pode atravessar as fronteiras e as pessoas não, é a base para essa defesa. Mas esse não é o objetivo da palestra aqui. Eu vou procurar me ater a dizer o seguinte: o final do que eu preparei nos 2 textos que eu ofereço, de um deles é exatamente esse último slide. Portanto, esse é o ponto de chegada. Eu vou procurar me ater ao tempo e ser mais rápido, mas o ponto de chegada é para dizer como que nós estamos trabalhando numa área de conflito, né, e com uma pressão muito forte sobre a academia, e nisso aí a academia da área do direito está igualmente submetida. As pesquisas do setor da justiça, do setor jurídico, o ensino e a pesquisa estão igualmente pressionados, tal como eu escrevo ali, né, a produzir resultados. E com um problema muito grave, que esse é mais conhecido na área do direito do que na área da saúde. Eu diria que a área da saúde está aprendendo agora, e de maneira rudimentar, que é o conflito de interesse. Aquilo de receber de um para prestar serviço ao outro sem que o outro saiba, né? Porque o que está recebendo o serviço acredita que está recebendo a prestação de serviço porque faz justiça a ela ou porque pagou por ela, quando, na realidade, o que ele vai receber é determinado por um terceiro que está remunerando, pagando ou financiando quem vai prover, sem que ele saiba. Isso é a descrição de conflito de interesse, que é muito estranha na área da saúde e que recentemente motivou uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu cumpro agora, nesse momento, dizendo que quem pagou minha vinda aqui foi o TRT. Né? Eu estou aqui porque a passagem, a minha estadia e os honorários da minha apresentação foram pagos por esse tribunal que está organizando o evento. E declarar quem paga é fundamental para saber se a minha opinião não está sendo conduzida por quem pagou, né? E eu espero que vocês possam, diante disso, ver quanto é estranho na área, por exemplo, num congresso médico, poucos dos apresentadores que vão defender que um novo medicamento é bom, e falando em termos bem brasileiros, se farinha é bom para tosse ou se não é, para saber se quem está pagando a opinião de quem está fazendo aquela exposição não é um produtor de farinha. Então, farinha é bom para tosse? Quem foi que pagou a sua apresentação? Foi o dono da farinhada lá que me trouxe aqui. Aí fica meio difícil acreditar que farinha seja bom para tosse, embora seja bom para matar a fome.
E existe, então, uma pressão sobre a universidade muito forte hoje para que os resultados de pesquisa, especialmente na área de saúde do trabalhador e saúde de ambiente, sejam determinados por quem paga, embora quem paga não apareça. Ou se aparece, aparece indiretamente, lá nas entrelinhas, né, para que alguém descubra quem foi que pagou. É o mesmo problema hoje da luta pelo financiamento público de campanhas eleitorais. Se nós tivermos financiamento público obrigatório e financiamento privado proibido, quem fizer o financiamento privado, hoje gentilmente chamado de Caixa 2, será criminoso. Mas nós não temos isso. O privado pode financiar não só clandestinamente, como abertamente. E aí acaba-se aquela regra de que um cidadão, um voto. Porque, na verdade, quem tem mais dinheiro compra mais votos, né? Então, o nosso sistema universitário está subordinado a essa mesma pressão e não tem um ente regulador. Por exemplo, se uma companhia desejasse produzir um novo produto químico no país e quisesse pensar como fazer para ele não impactar a saúde do trabalhador, ela deveria colocar algum dinheiro, como medida de precaução, e pedir pesquisas nessa área. Mas não pagar diretamente o pesquisador, porque se ela paga, ela está determinando o resultado. Qual a companhia tem coragem de colocar o seu produto ou o dinheiro que ela vai investir nesse produto no CNPq ou na CAPES e dizer, faça um edital nacional aí para uma pesquisa com esse produto que eu estou lançando, que eu vou fornecer para que seja conduzida a pesquisa, e faça um edital nacional. O que for mais capacitado, o que vencer a concorrência no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, executa o projeto e nós aceitaremos os resultados da pesquisa. Duvido. Ninguém faz isso hoje. Prefere comprar diretamente a pesquisa e depois apresentar o resultado da pesquisa dizendo que aquele resultado é científico, né? Então, essa postura hoje dos dirigentes de Estado, de empresários, está levando a uma situação em que a universidade se torna uma executora do desejo da empresa e uma fornecedora de resultados e de recursos humanos para a empresa. Ora, se ela já não era independente antes e está fragilizada, na hora que se aprofunda esse vínculo e essa obrigação de atender ao financiador, você simplesmente impede que haja qualquer possibilidade da pesquisa produzir resultados que sejam contestadores. Está predeterminando a resultante, né? E isso leva, por exemplo, às dúvidas que hoje nós temos quando nós vamos tomar um medicamento novo e quando a gente sai do Brasil e procura comprar esse medicamento numa farmácia na América do Norte ou na Europa, a resposta é, mas isso é de uso veterinário, nós não usamos isso em humanos. Ah, é porque no Brasil isso se vende, meu filho toma como receita médica. Não, aqui é só para uso veterinário, né? E aí a gente descobre a diferença entre morar no Brasil e morar na Europa. E ainda passa vergonha, diz, qual é a sua profissão mesmo? Sou médico. Ah, os médicos no Brasil receitam isso, né? Sai envergonhado da farmácia com o rabo entre as pernas para não repetir isso uma segunda vez. E eu não estou contando isso para vocês em tese, eu passei por isso, né? Procurar um antiasmático para minha filha, nos Estados Unidos, na década de 80, e o farmacêutico escandalizado disse, mas vocês usam Berotec? A gente só aplica isso em boi. Não, mas a minha filha usa, né? Você é o quê, né? Eu passei por isso, então eu estou sabendo do que eu estou falando, né? Agora, antes disso, tem uma outra pressão, esses são os 2 últimos slides, tá? Depois a gente volta, que fala do conflito de interesse e da isenção das opiniões supostamente científicas baseadas em correntes de pensamento. Todo pesquisador, geralmente os formados no que eu chamo a velha escola de pensamento da ciência, dizem, eu penso com a ciência, portanto, a minha opinião é balizada, neutra, eu não tenho partido, não tomei partido sobre o assunto, e qualquer que seja o resultado das pesquisas, eu aceito. Eu estou dizendo que isso não pode ser verdade. Qualquer que seja o resultado da pesquisa, ele aceitará se confirmar a opinião que ele tinha sobre o que ele estava procurando, né? É um pouco a imagem que a gente usa, que eu usava em aulas de bioestatística, quando eu dava aula dessa disciplina, dizendo, se você não sabe o que está procurando, quando você encontra, não sabe o que achou, né? Então, você procura o seu bem-amado, a sua alma gêmea, você não sabe como ela é. E aí vocês cruzam na esquina e um vai para um canto, outro vai para o outro, e ninguém se dá ali o luxo de se reconhecer. Para que haja o reconhecimento, é necessário estar preparado científica, espiritualmente, filosoficamente, politicamente e historicamente. Senão você não encontra o resultado e não interpreta aquilo que você está tendo na sua mão. Então, o mito da neutralidade da ciência ele foi construído essencialmente para esconder a posição de quem analisa os dados que tem.
Se eu declaro qual é a minha posição, por exemplo, trabalho na saúde pública, trabalho como epidemiologista na área de saúde do trabalhador, e o que eu vou encontrar, vou interpretar primariamente pela defesa da saúde coletiva daquele grupo, eu já me defini politicamente. Ninguém vai duvidar de que a minha interpretação é baseada nesse ponto de partida. O que é muito comum, eu acredito, na área do direito, porque quem faz uma doutrina diz de onde partiu e coloca a sua referência, se eu não estiver enganado, né? Então, ao emitir um julgamento, o juiz vai dar esse julgamento, ou vai colocá-lo, dizendo de onde partiu. E, por acaso, por que não o médico tem que fazer a mesma coisa? Ele é neutro? Não é neutro. Ele tem que revelar seus antecedentes, né? Então, eu estou escolhendo esse tema, ligado ao coletivo e ao individual, e à globalização, porque é um tema conceitual. É um tema que a audiência aqui, a plateia, deve estar mais habituada do que eu a lidar com essa questão do conceito, porque se eu fosse ficar naquilo que eu costumeiramente é o meu terreno de batalha com os médicos, os profissionais de saúde, que é ficar discutindo causa, nexo, determinação, isso seria enfadonho para quem está analisando a questão que vocês analisam, e acho que vocês têm muito mais competência do que eu para analisar as questões conceituais. Por isso eu me atrevi a entrar nesse terreno. E, mesmo sabendo que eu estou entrando num terreno minado por conflitos de interesses, eu já estou tomando posição dizendo que não existe opinião cientificamente isenta e que nós vivemos num mundo em conflito. O que é importante, portanto, é declarar de que lado do conflito você está, para que as pessoas que ouvem o que você fala saibam claramente interpretar, e que você não fique dissimulado através de uma posição suposta de neutralidade, né? Existe uma frase que circulou recentemente aí pelo Facebook, quem anda nesse universo sabe, quer dizer, se você disse que é neutro, então é porque você já tomou o partido do mais forte. Para mim, isso é claramente a definição de neutralidade, seja ela no terreno filosófico, científico, político, econômico, né? Não sou neutro. O conflito, portanto, mais recente, ele está em ebulição e está atingindo uma área que era supostamente tranquila. Ninguém traria intranquilidades, como eu ouvi aqui na mesa de abertura das autoridades máximas da nossa área jurídica, que eles se sintam intranquilos. Isso não seria dito no passado, isso é dito hoje, porque é dito num clima de contestação, de busca de alternativas e de um certo consenso social para procurar esta saída, né? E, nesse sentido, formular conceitos claramente e dizer de que parte você vem, quem te financia, quem te coloca e a qual linha de pensamento você está sendo aderente, de forma transparente, como é dito, ao emitir um julgamento, é uma etapa essencial. Mas tem sido difícil fazer isso, né? Esse fenômeno tem abrangido aí também as áreas da mídia, dos partidos políticos, os meios de comunicação. A ideia de que nós temos uma imprensa neutra há muito tempo que já foi desmentida, né? Nós temos uma imprensa que a boa imprensa nossa é a imprensa que se diz partidária e de que lado está, porque na outra já não acredito mais. Ela diz que é apartidária e claramente tem posição, só que não confessa, né? E a ponto de distorcer o fato. Recentemente eu vi, bom, não vou me estender sobre a imprensa, que também não é objetivo aqui, mas a globalização da saúde do trabalhador se dá pelo ingresso no Brasil das regras globais do mundo econômico, do mundo da produção, e pelo incremento da presença dessas regras em locais onde elas não chegavam. Quem diria que Chapecó, Lages, Toledo, cidades do interior, iam se tornar focos da atenção mundial e de questões entre Brasil e Rússia, ou entre Brasil e Oriente Médio? Que importância temos nós, que estamos vivendo, que estávamos até 50 anos atrás, criando galinhas, e, de repente, somos o foco da atenção entre um comitê na Organização Internacional do Comércio para dirimir soluções econômicas entre países que estão brigando por causa da saúde dos seus trabalhadores e por causa da comida tóxica que circula nos navios pelos oceanos. Quem diria que as nossas cidades, que antes eram protegidas e tinham garantia de comercializar seu alimento na praça, hoje trabalham dia e noite e entram num turno às 4 da manhã, numa cidade onde nem a galinha acorda nesse horário, o galo acorda mais tarde. O trabalhador já ingressou na fábrica em Toledo, às 4h30, e o galo vai acordar às 5h30 pensando, está tudo aceso, estão trabalhando e eu perdi a hora, né?
A mudança, a globalização é essa. Ela nos atingiu direto, em cheio, o nosso padrão de vida. E quando se vai no consultório, na perícia médica, com a doença do trabalho, com a consequência do acidente, o olho vai no indivíduo. E o indivíduo não vai contar a história de Toledo, o indivíduo não vai contar a história de Chapecó. O indivíduo vai contar se, olhando a história do grupo onde aquele indivíduo está, se ele é o mais forte, o mais fraco, ou se ele é igual à maioria das pessoas. Porque, às vezes, ele foi o último a fraquejar. Ele está diante do médico, o batalhão dele já foi todo embora. Pensando em termos das guerras, quem determinou a tomada da praia francesa, que os americanos chamaram de Omaha, e que era, na verdade, uma praia da Normandia francesa, sabia que na tomada da praia morreriam 15 mil homens, e jogou 40 mil homens na tomada. Ele sabia que no coletivo morreriam 15 mil, e morreram 15 mil. Então, essa conta foi feita antes, essa é a conta do risco. Se ficarmos só na conta do risco, nós somos militares. Eu sei que perderei 15 mil homens, vou sair lá na ponta com 30 mil, e esses 30 mil resolverão o cenário da batalha quando estiverem em terra. Daqueles 45 mil que desembarcaram, nenhum deles sabia se ia levar o tiro logo na hora que pisasse na água. Nenhum deles poderia supor que ia estar vivo depois para contar a história. E assim se dá o processo de trabalho. Agora, nós precisamos planejar o processo de trabalho dessa maneira, dizendo que vão cair tantos e que os caídos, a Previdência cuide deles. É assim que nós estamos trabalhando. A gente joga todo mundo na batalha, os mais suscetíveis caem primeiro, quem não souber nadar e não aguentar o peso da mochila já se afoga antes de levar o tiro, nem pisa na areia, e os outros que forem sobrando ou que forem resistindo, a gente depois resolve mandando fazer o nexo causal na perícia médica quando ele se apresentar para o INSS. É essa maneira pela qual nós estamos trabalhando. Então, não há dúvida de que nós estamos num mundo em conflito. Aí eu vou ver se eu volto direto para o primeiro slide. Como é que eu entro no modo apresentação de novo? Aí. Não, quero voltar no primeiro slide, eu não estou sabendo aqui. Que aí eu não canso a plateia. Essa globalização ela se dá em função da imposição de processos de trabalhos globais na nossa pequena aldeia. E eu estou aqui para argumentar, para chegar naquele último slide, que o conflito em que esse procedimento está ocorrendo nos conduz a olhar pessoas quando nós deveríamos estar olhando para o grupo, para o coletivo. Tanto que a minha especialidade da área de saúde pública mudou de nome, se chama hoje saúde coletiva. Ela é feita para olhar para o todo, e, em função do todo, deduzir quem são os mais vulneráveis, quem deve ser protegido primeiro, e aceitar que a ocorrência da exceção, de alguém cair quando ainda nem começou a batalha, pode acontecer. Só pelo medo da batalha, uma pessoa pode morrer, sem levar tiro nenhum. Então, colocar pessoas em ambientes de conflito ou de trabalho intensificado, obrigá-las a fazer o que nenhum dos seus ancestrais fez, com 60 movimentos por minuto ou mais de um movimento por segundo, que nem na Idade da Pedra, correndo de um leão ou correndo atrás de uma caça, quando éramos caçadores-coletores, ninguém jamais fez isso. O homem atual faz. Nós somos hoje capazes de movimentar um dedo indicador ou um dedo anular num teclado de computador a uma velocidade maior que o beija-flor bica a própria flor. E isso numa condição orgânica para a qual nossos dedos não foram desenvolvidos, mas nós fazemos. Então, há uma visão dessas coisas que tem três correntes principais, e eu tomei isso, não criei da minha cabeça, procurei um sociólogo do departamento lá onde eu me aposentei em setembro de 2011, mas eu continuo lá como voluntário, que é o professor Everardo Nunes. Ele publicou um capítulo de livro falando das ciências sociais e das correntes modernas. E eu adaptei, eu não peguei exatamente como ele publicou, não. Ele vai ficar furioso quando descobrir a adaptação. Mas a adaptação que eu fiz é essa que está aí. 3 correntes. A primeira, mais conhecida como funcionalismo. A segunda, mais recente, como simbolismo e poder. A terceira, perdão. E aqui está, no meio, a sociologia dos grupos em conflito, que é aquela que eu estou adotando como principal para essa exposição que eu estou fazendo agora. Eu farei, portanto, uma adesão irrestrita à sociologia dos grupos em conflito,
e uma adesão moderada a simbolismo e poder, que são as correntes mais modernas de pensamento, que eu acho que os estudiosos da área jurídica estão mais familiarizados aqui, especialmente porque boa parte desse pensamento, não só da área jurídica, decorre do iluminismo e do pensamento pós-Napoleão Bonaparte, né? E nós somos pesadamente influenciados por isso, né? Essas três correntes, depois eu vou deixar também esses slides, ofereço, se vocês tiverem interesse em criticá-los, usá-los e modificá-los, se queiram, né? Como aquela declaração do pessoal que faz o programa de computador do Linux, usem bem, modifiquem à vontade, apenas citem a fonte. Que as condições em que nós estamos trabalhando são múltiplas, então não existe mais aquilo que nos livros tradicionais de medicina é descrito como exposição a um produto toxicante, ou um produto que agride a vida. A palavra xenobiótico ela passou a ser utilizada substituindo a palavra veneno, né? Nós não falamos veneno mais, os toxicologistas falam xenobióticos, mas é veneno mesmo, né? Mata. Então, essas condições não existem mais. As condições ideais de exposição a um só agente toxicante foram trocadas no presente por exposição múltipla. Não existe um trabalhador hoje da área industrial, da área química, que não tenha sido exposto a pelo menos 50 produtos diferentes. Não há como dizer, ao encontrar uma pessoa doente no ramo químico, que ele é doente porque se expôs ao produto A ou ao produto B. Ele foi exposto a uma família de produtos, ou a várias famílias de produtos, sem contar os intermediários, que não ficam registrados em lugar nenhum, duram segundos, são fugazes, mas são fugazes o suficiente para introduzirem no corpo humano uma alteração que pode restar longamente, ser transmitida a seus filhos e aos seus netos. Só lembrando o caso do diestilbestrol, que é muito famoso na área médica, que foi aplicado como contenção, com a finalidade de conter hemorragias durante a gravidez em gestantes norte-americanas na década de 50, e que gerou, na década de 80, o aparecimento de câncer de vagina nas netas, né? Quem aplicou o diestilbestrol em 1950 e obteve o que queria, impediu o parto prematuro, impediu a hemorragia durante a gestação, obteve a gravidez na semana desejada do desfecho da gravidez, o parto com o bebê vivo, saudável, que cresceu, casou, teve filho, e cuja filha vai ter câncer de vagina, jamais teria sido pensado, né, como um processo industrial de exposição única. Agora, como é que você aplica isso? Esse conhecimento foi produzido já tem quase 20 anos. E nós continuamos discutindo intoxicação única, por produto único, causa única, como se nada fosse múltiplo. Tudo hoje é tão múltiplo. Nada mais pode ser considerado unitário. O pensamento que existia quando esses conceitos foram criados mudou drasticamente, né? E nós ainda pensamos com a medida da vigilância. Se a gente vigiar direitinho, quando isso acontecer, a gente segura, a gente contém o efeito. Não, não contém mais. Só funciona se prevenir e não deixar a exposição acontecer. Porque uma vez que aconteceu a exposição, não dá mais para prevenir. Isto se chama precaução. Precaução é, não vou fazer a exposição. Precaução é o que aconteceu depois do governo Bush, no estado de Massachusetts, quando ele pegou empresas que derramavam produtos tóxicos na Bahia, lá da cidade de Boston, na Bahia, daqueles rios que eram rios muito bonitos antes de serem poluídos, e obrigou as indústrias a criarem um fundo despoluidor, chamado nos Estados Unidos de superfundo. E, com esse dinheiro, reforçou as universidades locais que estavam morrendo à míngua. Então, a Universidade Estadual de Massachusetts recebeu subitamente um surto de financiamento 100 vezes superior ao que o Estado colocava na universidade nas décadas anteriores. E houve um florescimento da medida da precaução no estado de Massachusetts, conduzido por pesquisa com dinheiro público, mas cujo colocador de dinheiro público não controlava. Como consequência, o que aconteceu? Foi lá que inventaram o princípio da precaução, que, quando chegou na Conferência de Estocolmo, em 1992, já estava bem elaborado. É de lá que saíram os livros publicados por David Kriebel e por outros, a respeito do princípio da precaução, que hoje estão, inclusive, editados em espanhol aqui em Buenos Aires. E há uma
corrente de pensamento toda nova que diz não há mais o que vigiar, nós temos é que ter precaução. E a minha defesa, no último slide, é de que a medida de precaução chegou tardiamente, primeiro, nas nossas universidades e está chegando agora no mundo jurídico. Ela acaba de ser muito bem aplicada no último acordo feito entre as companhias Shell, BASF e Cianamid com os ex-trabalhadores Shell no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Uma vitória da justiça brasileira, que começou com trabalhos aqui ligados à doutora Márcia, aqui presente, e que eu tenho o orgulho e a honra de dizer que me fazem sentir orgulho de ser brasileiro, porque a aplicação disso num terreno que ninguém julgava que fosse possível fazer, um trabalho que não se acreditava que o Ministério Público conseguisse levar adiante, e levou, na primeira instância, na segunda instância. É preciso também fazer as honras à juíza, a Inês Targa, que também teve não só a discussão do princípio da precaução, como ousou aplicá-lo, né? E isso evoluiu para a segunda instância, e quando chegou em Brasília, as empresas fizeram um acordo porque sabiam que, se fossem para a sentença prolatada, iriam perder. E isso eu assisti etapa por etapa. Eu considero que foi um curso de direito para quem nunca estudou. Eu me considero premiado por esse desfecho, porque ele demonstra todas essas coisas que eu estou falando aí. Aqueles trabalhadores foram expostos a 60, 80 substâncias químicas diferentes. E quando iam diante da empresa, ou quando iam diante da decisão judicial, diziam, não, nós vamos mandar um médico examinar para ver se existe causa, se existe nexo. E o médico vai dizer se a doença que você apresenta tem a ver com aquele produto que você fabricava. Ele foi exposto a 50. Se não tivesse a ver com o Aldrin, teria que ver com o dieldrin. Se não tivesse a ver com o dieldrin, teria a ver com um órgano fosforado, com um piretroide, ou com um produto de queima no incinerador, no fundo da ala onde ele trabalhava. Se não tivesse a ver com aquilo, teria a ver com a água contaminada pelos produtos incinerados que eram enterrados no subsolo da fábrica, e depois vinha no poço de água para os funcionários beberem. Qual deles teria sido? Qual dos 60, 80 produtos provocou? Então, todos os tribunais tiveram essa compreensão, porque o Ministério Público ousou, porque os juízes tiveram a ousadia de incorporar o princípio da precaução e saíram do domínio da vigilância para o domínio da precaução. Essa teoria hoje, eu não vou esmiuçá-la aqui, mas acho que ela se torna, no Brasil, uma ponta de lança mundial para isso, porque o Brasil está vivendo agora uma réplica do período desenvolvimentista que nós vivemos, nós não, porque eu não era nascido, eu nasci em 50, mas os meus pais viveram entre 40 e 50, que foi a época em que a Europa estava esfrangalhada em guerra, que os Estados Unidos não eram ainda a primeira potência mundial, que o Império Britânico tinha vindo abaixo, com a guerra e com várias outras coisas, e que o Brasil progredia, industrializava, e que tinha emprego, quase pleno emprego, tirando os trabalhadores da rua e da miséria e colocando pessoas para trabalhar. Nós estamos repetindo, 50 anos depois, um surto desenvolvimentista. E esse surto nos traz as benesses, as alegrias, e junto traz as tristezas, os acidentes e as doenças. Porque o processo de trabalho que nós estamos incorporando e aplicando agora veio de outros países onde ele já causou as suas vítimas. Os espanhóis, os ingleses, os italianos, os gregos, já morreram antes, fabricando essas substâncias que agora estão sendo feitas aqui. E elas vieram para cá porque lá não interessa mais produzir. Lá agora interessa arrochar o desemprego, aumentar o juro dos bancos e premiar os rentistas, que é o que eles querem que aconteça no Brasil logo em seguida. Se eles conseguirem, daqui a 10 anos nós estaremos chorando como hoje estão os gregos. Eu espero que não consigam, mas é esse o conflito que está se dando. Então, eu vou voltar atrás, eu não sei se eu estou atrás ou na frente. Isto. Como é que funciona a pressuposição? Até bem recentemente, o primeiro princípio, o funcionalista, diria, não, se a gente combinar, no fim vai dar tudo certo. Os ambientalistas vão se acertar com os fabricantes, os militantes no movimento da saúde pública e da saúde do trabalhador vão se acertar com o controle das empresas, no final todos seremos felizes. Essa é a pressuposição funcional. Ela tem que ser tomada em alguma medida, eu não estou aqui desfazendo dela, não, porque sem a pressuposição da organicidade funcional, nós não acreditaríamos na Organização das Nações Unidas, onde se vai lá para falar muito e resolver pouco.
mas pelo menos tem um fórum para não ir direto para a guerra. Porque se não houvesse a ONU, nós iríamos direto à batalha hoje, né? Que, aliás, é o que estão fazendo alguns países, desrespeitando a ONU e indo direto à batalha. Né? Foi assim que foi invadido o Iraque, foi assim que foi invadido o Afeganistão. Né? Era isso que queriam que o Brasil fizesse com o Paraguai ou com a Bolívia, quando a Bolívia nacionalizou a indústria do petróleo brasileira lá na Bolívia, a mídia brasileira queria que o Brasil invadisse a Bolívia e ensinasse aos bolivianos como respeitar a Petrobras. As guerras do passado eram assim. Sem a ONU, sem as organizações internacionais, nós não teríamos um foro mínimo para consenso. Agora, daí a dizer que isso seja eficaz na implantação de regras de saúde do trabalhador e de proteção ao ambiente, vai uma distância muito grande. É nesse terreno que o funcionalismo perde a sua eficácia e entram em cena as questões de gerenciamento de conflito. Mesmo assim, o antigo secretário-geral da ONU, o Kofi Annan, foi ao Fórum Econômico de Davos, criados por cientistas que se diziam neutros. Um deles é um dos eminentes criadores da teoria da refutação, que é o que criou também o Fórum de Davos. Eu não citei o nome dele aí no slide, mas no texto está, né? O criador da teoria da refutação, que é muito empregada na epidemiologia, que é a minha disciplina, é o Karl Popper. É um filósofo, mas é um filósofo da ultradireita, um filósofo do chamado linha dura. E ele se junta com o Friedrich August von Hayek, professor de economia política, que fundaram esse fórum aí. E aí, nesse fórum, vai o secretário Kofi Annan, vamos dizer humildemente, quase como um missionário, apresentar o que ele chamou de 9 princípios para respeitar a saúde do trabalhador e do ambiente. Esses 9 princípios estão listados aí, eu não vou lê-los, que vocês vão descobrir rapidamente pela leitura de cada um deles, que eles jamais foram concretizados, ou seja, o pressuposto funcionalista não funcionou. Mas são 9, tá? Alguns deles são muito bonitos, especialmente esses aí da área dos direitos trabalhistas, que falam em abolir o trabalho escravo, o trabalho infantil, a liberdade de associação sindical, são quimeras, né? Agora eu vou dizer uma coisa que pode ofender, mas eu peço desculpas antecipadas. A verdade não é uma quimera, né? Então, essas quimeras que estão aí, são quimeras atrás das quais cada um aqui nessa sala corre. E nós temos um objetivo comum, que é implantá-las um dia. Agora, necessariamente não é combinando com o adversário. Tem que ser também, de alguma forma, que obrigue o adversário a chegar à nossa posição, que é a posição que eu estou tomando agora. Então, lendo esses princípios, eu os deixo para depois, para poder avançar, e digo que o outro pressuposto, que é o pressuposto que eu chamo aí de estrutural, do qual eu estou partindo, nos coloca na participação popular direta dos trabalhadores no gerenciamento político dos programas que devem protegê-los, né? E participar não é meramente estar sentado lá e assistir, é dizer o que deve ser feito e de que forma deve ser feito. Nós temos exemplos no Brasil que dizem como é que se pode participar. A nossa Constituição é dita cidadã e tem uma regra para participação direta em várias instâncias. Por exemplo, a Constituição atual do Brasil criou, no Sistema Único de Saúde, a participação direta do usuário, com poder de 50% de decisão, mas não é 50% mais um. É 50%, de tal forma que, se for toda a participação popular numa direção, mas não conseguir um voto do gestor e não conseguir um voto do provedor de saúde, ele não vira mesa. É 50%, mas tem que convencer o parceiro, ainda que ele seja adversário. E isso foi instituído na nossa Constituição de 88, e o nosso Sistema Único de Saúde é um exemplo de gestão paritária, com uma forma de compartilhamento político que obriga a chegar a um acordo e não derrotar o adversário, né? Há outras áreas, como na União Europeia, formaram sistemas sindicais transnacionais, e as comunidades políticas e econômicas regionais, que hoje, aqui, particularmente na América Latina, estão nos dando alguma luz para o futuro. Eu estou falando da Unasul, estou falando do Mercosul, eu estou falando da possibilidade de termos países unidos e povos irmãos, que é uma coisa que a gente tem como objetivo, mas adiar, né? Mas isso não se dá assim tranquilamente. Acho que eu tenho mais 20 minutos, é isso? Isso não se dá assim tranquilamente, e eu vou colocar também, de modo muito rápido, a mudança que vem obrigando a confrontação desses conceitos antigos com os novos,
dizendo que há uma barreira, mas isso não significa que ela é insuperável. É uma barreira. É uma barreira hoje para que o médico, o perito, examine e veja 100 trabalhadores atrás daquele que está sendo examinado. É uma barreira hoje julgar uma ação na justiça trabalhista e pensar que atrás daquela ação, que é a ponta do iceberg, tem 50, tem 200, tem 1.000. Não? Isso é uma barreira, mas esse modo de pensar está mudando, indo do coletivo, indo do individual para o coletivo, e não fazendo uma trajetória impossível. Quer dizer, eu olho em você e produzo a sentença. Você é ou não é produto de uma situação de agressão? Eu quero fazer o caminho inverso. Então, essa questão da toxicologia ela é muito importante porque ela é baseada num conceito surgido em 1516. Quando um médico toxicologista, quando um médico perito examina uma pessoa hoje, ele está pensando como pensava Paracelso. Ele quer saber se a dose foi grande, e se a dose foi grande, ter certeza de que o veneno produziu o efeito, para dizer, você realmente adoeceu porque você se expôs. Ele está pensando como pensava Paracelso, em 1516. Na mesma época que surgiu na Europa o conceito de cidadania, na mesma época que surgiram conceitos como direito à individualidade, que são basilares hoje para os princípios da justiça. E esse princípio do Paracelso, ele está totalmente hoje desarticulado, porque pensar causa e efeito como uma coisa única, sem pensar que tem pessoas que são tão frágeis que, meramente sentindo o cheiro de uma substância, podem morrer, e outras tão resistentes que, tomando a substância por via oral ou na veia, sobrevivem, né? Que a gente começa a pensar, então, que há outros padrões, né? Principalmente porque os nossos meios de detecção eles não costumam levar em consideração quem é que está sendo a cobaia. Se a cobaia é um desnutrido, morre mais cedo. Se a cobaia é um medroso, cai primeiro. Se a cobaia é uma pessoa que já veio de outras batalhas, já traz outras fragilidades, já tem outras cicatrizes, vai ser atingido primeiro, né? Então, isso aí não se detecta no exame individual. Mas eu vou passar adiante. Até cerca de 1950, se pensava que quem determinava as heranças genéticas de resistir a um veneno ou de resistir a uma situação fosse os cromossomas do pai e da mãe. O que vinha de herança genética de DNA no núcleo da célula do espermatozoide do pai e do óvulo da mãe era o determinante. Não se passaram 30 anos e vinha-se a descobrir que em torno dos cromossomos, ou no meio dos cromossomos, tem os andaimes que seguram os cromossomos no formato que eles têm, que são proteínas associadas a algumas moléculas de lipídios ou glicolipídios, que eles chamam de proteoglicanos. E essas proteínas constroem uma estrutura completamente nova que capacitou os geneticistas a descobrir que, na verdade, quem determina a genética do filho é a mãe, não é o pai. Mais de 70% da nossa genética vem do citoplasma do óvulo da mãe. O cromossoma do pai só é uma contribuição, né? Então, quem pega a genética do citoplasma hoje, ou a epigenética, aquela que está em torno dos cromossomos, das proteínas, sabe que se descobriu toda uma história. Eu digo que, no fundo, nós somos todos filhos da mãe, né? E filhos de uma mãe africana, negra, que corria nas savanas da África, que sozinha gerou todo mundo que está aqui, com todas as cores, todos os tamanhos e todos os formatos. Uma única mulher. Essa mulher é teórica, evidente, né, que não se poderá jamais precisar quem foi ela. Mas essa mãe primitiva implica numa consciência de que o que você hoje transmite de doença que vai gerar para o neto, para o filho, para o bisneto, está passando no citoplasma dos óvulos da mãe, ou nas proteínas que seguem esses óvulos, que não tem nada a ver com os cromossomos transmitidos pelo pai ou pela mãe. A epigenética hoje ela é mais poderosa que a genética, porque ela determina que, mesmo tendo o gene num cromossoma, se ele irá funcionar ou não, se ele será ativado ou desativado, se vai implicar num câncer ou se vai implicar na sobrevida. Quem vai determinar isso é uma pequena proteína que está embaixo do cromossoma, ou dentro do cromossoma, funcionando como um esqueleto, que ninguém sabe quem forma essa proteína, como ela é formada, quanto tempo ela dura. E chegamos ao absurdo hoje de a gente saber que, fora as gerações de canibais que comiam seus próprios defuntos, nós nunca tivemos doenças transmitidas por cérebro, por comer cérebro de outros, a não ser em tribos que eram realmente canibais, entre os homens. E agora nós temos,
porque nós produzimos canibalismo entre os animais e depois comemos os animais que comeram seus outros, fazendo canibalismo. Então, aparece entre os homens a encefalopatia espongiforme, bovina, ou da vaca louca. Bovina não, loucos foram os homens que alimentaram as vacas com carne de vaca. E vaca nunca comeu carne de vaca no passado. Vaca come capim, por definição. Mas nós criamos vacas alimentadas com ração de proteína animal e criamos a doença da vaca louca. E a vaca que é louca? Então, há uma série de coisas que a gente tem aí que vão mudando, mas, na hora de analisar, nós voltamos lá para trás, em 1950. Nós descobrimos a epigenética, descobrimos que somos filhos da mãe e continuamos procurando herança nos cromossomas. E querendo fazer teste genético para detectar se o trabalhador pode ou não se expor a um determinado agente carcinogênico na planta química, baseado na genética. Nós estamos voltando a 1950, né? Tentando ser mais rápido. Ainda temos, isso aqui é o mesmo argumento, aqui é meramente o argumento da dose. Nós temos mecanismos de defesa que nos impedem que substâncias agressivas sejam capturadas pelo organismo e incorporadas ao patrimônio celular e genético. Só que esses mecanismos funcionam bem quando a gente toma um banho deles. Se você cair dentro do mangue poluído, né, por água de esgoto, você dificilmente vai sair de lá sem ter contato com o vírus de hepatite, A, B, C, D, F, todas as que não foram descobertas estão por vir. Nem por isso você pegará hepatite. Você vai ter um choque viral tão grande, um choque bacteriológico tão grande, que seu organismo vai mobilizar todas as defesas e vai se segurar. Diz, segura, peão. Né? E você sai dali, toma um banho, né? Depois de mergulhar no rio Tietê, se alguém fizer essa loucura, vai, toma um banho, volta, bem limpinho e cheiroso e não está doente outra vez. Tem pessoas que já fizeram isso. Agora, se você estiver exposto a uma substância em dose tão pequena que seu organismo não perceba, ela pode entrar lá no fundo e se instalar. É o mesmo princípio da guerrilha aplicado à questão da química. Pequenas doses infinitamente pequenas, podem ser incorporadas ao seu patrimônio epigenético e ser transmitido ao seu bisneto, sem que você saiba, sem que as células do seu corpo tenham como detectar isso e reagir a isso. Né? Isso é o que acontece hoje com quem vende glifosato e diz assim, glifosato, eu pego um copo e tomo. Toma o copo, espero que tome mesmo. Quem fala isso deveria tomar não um copo, mas 1 litro. Agora, se isso vai acontecer depois, que a água com glifosato cair no aquífero Guarani e o seu bisneto beber daquela água, eu não posso saber. Eu gostaria de não jogar o glifosato na água que vai mergulhar lá em Ribeirão Preto, naquelas montanhas lá que dividem a entrada do aquífero, para depois vir beber essa água de Ribeirão Preto até Buenos Aires, daqui a 10 anos. Né? Não sabemos quando nós vamos precisar recorrer a esse aquífero para beber água. Então, o argumento geral é esse. Há uma mudança de paradigma, essa mudança está chegando na área da epidemiologia muito tarde, e ela está entrando na área judicial também muito tarde. Obrigado. E esses efeitos, todos a longo prazo, eles são coletivos, eles não são individuais. A única forma de um trabalhador saber se ele pertence ou não a quem pode adoecer é ele vigiar o grupo. Não é ele ficar indo todo dia no médico, que é o que pode acontecer agora com os trabalhadores da Shell, todos irem desesperados ao consultório médico, porque agora podem ir porque a Shell tem que pagar, e tentarem descobrir desesperadamente se ele é ou não a bola da vez. Ele não vai conseguir saber isso. A única forma de saber isso é acompanhar o grupo todo e vigiar o grupo. Porque um só indivíduo, falando claro, ele vai estar com tanto medo, tão estigmatizado, tão sofrido, que ele sofreria qualquer coisa se eu chegasse e desse um peteleco nele. Ele está abalado. Então, a solução é o acompanhamento do coletivo, não é o indivíduo que vai revelar quem é o mais frágil. Né? Como o tempo está diminuindo, o meu argumento está ali. O argumento central da palestra é esse. A dose mínima pega quem é suscetível. Não tem nada a ver com intensidade, frequência e duração da exposição, que são os padrões tradicionais dos toxicólogos, que se dizem neutros, cientificamente neutros. Eu volto a dizer, se eles se dizem neutros é porque já tomaram partido do mais forte. Há uma questão dos efeitos observáveis a longo prazo que só podem ser efetivados se nós tivermos um acompanhamento de todo o coletivo e, consequentemente, produzirmos informação epidemiológica.
E esses efeitos, ao longo do tempo, eles vão mudar a nossa prática. Eu queria fundamentalmente criticar o que a gente chama de gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco, basicamente, é aquilo: eu calculo, você sofre. Essa é a definição que eu faço de gerenciamento de risco aplicado aos ambientes de trabalho. Então, a solução para isso, para que tanto a justiça, quanto os reguladores do Estado, quanto os próprios trabalhadores não sejam passivos nisso, é que eles se organizem e participem diretamente dos processos, para que as medidas de precaução sejam implementadas e para que esse processo de globalização que está entrando pelos nossos quintais, ele não venha nos trazer a morte, e sim trazer a sustentação para um novo surto de industrialização, de progresso econômico, e aquilo que eu chamo aqui no Brasil de um espaço criativo que o trabalho deve ter, para produzir felicidade, ao invés de produzir dor e morte. Os nossos avós, os nossos pais que viveram a década de 50, viveram uma época feliz nesse país. Muitos aqui podem não acreditar, mas o Brasil foi feliz nos anos 40 e nos anos 50, ouvindo rádio, e ouvindo chacrinha. Houve felicidade nesse país. E é possível que o progresso atual nos traga também uma situação de felicidade se a gente conseguir tirar o pé dessa lama de pensar individualmente e de culpar o indivíduo por uma coisa que está no coletivo. Então, o sentido da palestra aqui, para mim, era esse. Eu acho que há possibilidade de enfrentar isso. Essa questão de dizer se uma coisa causa outra, chamada nexo causal, tem toda uma série de transparências aí que eu fiz em PowerPoint, não vou mostrar a vocês, mas também ofereço, que é o resumo que eu venho fazendo de como distinguir o que é nexo do que é causa. E o público-alvo não é o público jurídico, é o público das escolas de medicina e da pós-graduação de saúde coletiva. Mas, se vocês quiserem esmiuçar, também ofereço, deixo as ordens, e agradeço aqueles que quiserem escrever depois para mim, me criticando e contribuindo para eu continuar estudando e me aperfeiçoando mais. Não vou me estender mais, agradeço. Se eu não puder estar presente para o debate, peço desculpas antecipadas. Eu tenho aqui, inclusive, a oportunidade de aprender com os palestrantes que estão aqui e vou me esforçar para fazer isso. Muito obrigado.